Então vamos lá. Como nós temos tarefa de 2 semanas para ser corrigidas, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Nós temos tarefa de 2 semanas para ser corrigidas, então vamos para a primeira. Então, que, segundo o que eu olhei ali no Classroom, era atividade de 1 a 5, né? Que é aquele completinho básico que esse livro de vocês tem. E na questão número 1, deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizar aí. Para quem está com celular, melhora um pouco. Vamos ver aqui. Ficou muito grande. Isso. A questão número 1 diz o seguinte: O ou A é uma forma de reprodução assexuada em que um organismo unicelular transforma-se em 2 novos indivíduos, né? No livro está dizendo que é a questão B, né? Por que é a questão B? Que no caso, divisão binária. Porque o próprio estilo da pergunta já está dizendo o tipo de reprodução, né? O indivíduo tem uma célula só, e esse indivíduo se transforma em 2. Então, divisão binária, reprodução... esqueci agora o nome que dá tem outro nome, além de divisão binária, bipartição é outro nome que se dá para esse tipo de reprodução. Mas no livro aqui ele está falando de divisão binária. A questão número 2, que é também da semana atrasada, diz o seguinte: um organismo diploide, que é um organismo diploide, né, que tem 2 cromossomos de cada tipo, originado pela fusão de gametas e que produz esporos, é chamado de... Né, se produz esporo, né, até nas próprias opções já está dando a resposta, ele é chamado de esporófito, né, que é também um indivíduo que se reproduz por meio que, digamos assim, não é bem sexuada, é assexuada também. Na questão 3, está falando o seguinte: O ou A é o ciclo de vida na qual se intercala gerações haploide e diploide. Qual é o nome desse ciclo de vida? Né? Alternância de gerações. Se está falando de ciclo, né, tem estilos diferentes, né? Então, ele pode alterar em gerações que tem um cromossomo de cada tipo e gerações que tem 2 cromossomos de cada tipo. Então, na geração, tem parte da vida que ele tem só metade da quantidade de cromossomos e tem outra metade da vida que ele tem o dobro, né? Ele tem a quantidade normal, digamos assim. A questão número 4 diz o seguinte: um organismo haploide originado de um esporo e que produz gameta é chamado de gametófito, né? Se ele é um gameta e ele está produzindo, se ele é haploide e está produzindo outros gametas, ele é chamado de gametófito. A questão número 5, ele fala o seguinte: O ou A é a comunidade de seres aquáticos fotossintetizantes que flutuam junto à superfície. Então já está dizendo quem é esse indivíduo, né, que faz esse processo, né, de flutuar e que faz fotossíntese. No caso é fitoplâncton, né, é um tipo específico de alga que faz fotossíntese. Então são algas microscópicas que fazem fotossíntese. Então, na semana retrasada, eu acredito que é só essas 5 perguntas, né? Certo? Certo. Fala. Certo. Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui qual é a outra questão da semana passada. Isso, questão de 1 a 5. 11 e 13. Então vamos lá aqui do livro. 11 e 13. Deixa eu olhar de novo aqui, peraí. Peraí, acho que estou olhando a tarefa errada, não. 11 e Eu tô 13. achando, professor. Eu acho que eu abri o negócio errado aqui, peraí só um pouquinho. 1 a 5. Não, é assim mesmo. Que essa, na verdade, é da semana passada, né? Tem a da outra semana atrasada. É isso mesmo. Que essa é da página 38. Cadê meu livro aqui? Deixa eu voltar aqui o livro. Página 38. Que, na verdade, essa que eu falei agora é da semana passada. Tá aqui, 38. Eu acho que não foi corrigido porque a semana passada foi questão do feriado. Vamos ver aqui. Vamos ver. Página 38. Página 38, deixa eu ver aqui. Que era sobre vírus e bactérias. De 11 a 13. Não é 11 e 13, não. 11 a 13. 11, 12 e 13. É isso mesmo.
Que ele tinha várias opções como alternativa, né, que dizia o seguinte: escreva em seu caderno o termo a seguir e substitui corretamente a tarja entre parênteses, que vão das questões 11 à questão 13. Deixa eu abrir aqui o livro de papel 38. Vocês conseguiram identificar qual é essa daí, né? É da semana atrasada, na verdade, porque a gente corrige as tarefas das semanas anteriores, né? Então, a dessa semana, por exemplo, a gente corrige só a semana que vem. Então, vamos lá para a questão 11. Quando a bactéria obtém energia a partir de reações químicas inorgânicas, disse que ela é, né? Aqui está dizendo que é a opção E. A opção E é o quê? Autotrófica quimiosintetizantes, ou seja, ela pode obter energia dela a partir de enxofre, a partir de hidrogênio, que são substâncias inorgânicas. O que é uma substância inorgânica? Aquela que os seres vivos não produzem, né? Então, tem bactérias que conseguem fazer isso. Então, elas são quimiosintetizantes. Ela obtém energia a partir das reações químicas. Questão 12. Uma bactéria utiliza o gás oxigênio em seus processos de obtenção de energia. Que bactéria é essa? Nós estamos falando da questão de A. Uma bactéria aeróbica utiliza o gás oxigênio em seus processos de obtenção de energia. Então, a bactéria aeróbica quer dizer o quê? Que utiliza o ar, que utiliza o oxigênio. A questão 13 diz o seguinte: uma bactéria que não sobrevive em presença de gás oxigênio é denominada de anaeróbica obrigatória, né? Ou seja, na presença o oxigênio é tóxico para ela. Então, por isso, por exemplo, na medicina, a gente utiliza, por exemplo, água oxigenada, né? O que é essa água oxigenada quando se passa no machucado? Que é por quê? Porque se tiver bactérias que na presença do oxigênio ela morre, então aquela água oxigenada vai matar essas bactérias. Então, existe esse tipo de ser vivo também. Então, da semana retrasada, é só essas 3 questões, né? Vocês têm alguma dúvida em relação às atividades que a gente postou na plataforma? Né? Alguma questão que vocês queriam falar agora? Nenhuma, professor. Para mim, nenhuma também. Beleza. Porque o conteúdo deixa eu interromper o compartilhamento da tela. É porque esse conteúdo de vocês de biologia é um conteúdo mais tranquilo, né? Então, é mais light de você levar, né? O segundo ano para biologia é show de bola. Beleza? Então, faltando 2 minutinhos para nós encerrar. E todo mundo fez assinou a frequência, né? Eu vou interromper aqui a gravação. Professor, eu não consegui entrar na